Mahananda Moy. Intervenção da estrela AL. Se alguma coisa desaparecer de sua vida, se alguém desaparecer de sua vida, seja o que for que vocês perderem ou que vocês ganharem, estejam certos de que é a luz que trabalha em vocês para sua luz, além do bem e do mal. O fogo, a água e a graça. Eu sou Mahananda Moy. Irmãos e irmãs, que a paz e a alegria os preencham de suas graças. Eu venho falar-lhes hoje do fogo, da água e da graça. A intervenção do anjo Metatron realizou, em vocês, a possibilidade da vivência da última passagem e da última reversão, fazendo com que o fogo possa fecundar a água. O fogo do espírito fecundou a carne, dessa maneira o alfa e o ômega podem se conectar, fusionar-se. Por esse elemento particular, e além da paz, da alegria e do samadhi, pode realizar-se, em vocês, a totalidade da graça. Esse estado particular, que é também um do samadhi, revela-se a vocês por um mecanismo onde o conjunto do que estava separado, em vocês como no resto desse mundo e dos outros mundos, vai, de algum modo, solucionar-se no próprio interior da sua consciência. Nesse estado, que está além das vibrações percebidas e captadas, quer seja no nível da cabeça, do coração ou das costas, realiza-se, de alguma forma, um estado final onde tudo se torna alegria, onde se estabelece a graça. É nesse estado que se vive a possibilidade da dissolução, do encontro com o princípio criador, com Cristo. A alquimia do fogo e da água corresponde à conexão do alfa e do ômega. A cruz da redenção, as cruzes mutáveis são superadas, transcendidas. O triângulo do fogo retorna então ao seu posicionamento ideal, permitindo à sua cabeça e ao seu coração sentir-se apenas um. Então, revela-se em vocês a graça, revela-se em vocês a luz, revela-se em vocês o que o anjo Metatron chamou de Jerusalém, as 12 estrelas da glória, as 12 estrelas da ressurreição ou as 12 portas fazendo a alquimia, em vocês, criando uma forma de fecho entre o início e o fim, onde o fim se torna o início e o início se torna o fim. Naquele momento, e somente naquele momento, vocês penetram com consciência na graça e vocês se tornam vocês mesmos a graça, vocês se tornam vocês mesmos, como me chamaram na minha vida, a saturada de alegria, onde mais nada existe senão este estado, esta consciência. Mais nada existe senão Cristo, senão a luz branca, mais nada existe, sequer há mais palavras para definir ou para compreender o que acontece nesses momentos. É a isso que vai conduzi-los à revelação e o desdobramento da luz sobre este mundo e, naturalmente, na sua carne. Pouco a pouco, ou de maneira fulgurante e relampejante, vocês irão penetrar no que eu chamo de estados da graça, onde o fogo e a água casam em vocês, onde o espírito e a carne tornam-se apenas um, onde o espírito e a carne são fundidos, onde não pode mais existir, então, a mínima sombra, a mínima irregularidade. O fogo torna-se água e a água torna-se o fogo, infiltrando-se no corpo e além do corpo. Naquele momento, a consciência pode se tornar a fonte na totalidade, o nada, e não há diferença entre um e outro. A vibração então desaparece, a consciência se ilumina totalmente, ela se torna, ela mesma, a luz total. Essa é a etapa situada antes do que os anciãos chamaram de Sat Chit Ananda, bem além da felicidade situa-se, efetivamente, a graça. Mesmo no Ocidente mesmo, um número considerável de seres humanos realizou este estado crístico, este estado de fusão com a luz. Minhas irmãs lhes falaram, antes de mim, da unidade, da simplicidade e da unidade necessárias para viver isso. É o momento em que o sopro do Espírito, em que a respiração do coração preenche vocês, quando o fogo que percorre as suas células, o seu corpo, a sua consciência, ele se casa com a água. Naquele momento, não existe mais nada além do todo. A consciência não está mais fragmentada, ela absolutamente não está mais separada do conjunto das outras consciências, aquelas dos seus irmãos e das suas irmãs, aquelas da natureza, da consciência também das outras dimensões. De fato e na verdade, vocês se tornam realmente o todo. Algumas das minhas irmãs diriam, vocês se tornam o grande espírito.
tudo isso são apenas denominações bem lívidas, a fim de expressar o que vive a consciência que alcança este estado de graça, onde a água e o fogo se casam e se fundem. Toda a humanidade vai passar por esse momento, um dado momento, sem, no entanto, poder ali se manter, mas é a própria experiência deste estado que vai permitir sair definitivamente da dualidade, da samsara, do ciclo de reencarnações. Isso será oferecido, eu repito, a todos os seres humanos. Simplesmente, a maneira que vocês irão viver e irão aceitá-lo vai permitir estabelecerem-se, de modo novo, no seu novo estado de consciência, em um outro novo estado de ressurreição. A preparação intensa que vocês fizeram vai permitir, eu espero, e nós todos e todas desejamos, estabelecerem-se nesta morada da paz suprema. E nesta graça. A graça é leveza, mas ela é, ao mesmo tempo, densidade total em meio a este mundo. É o momento em que o seu corpo se torna às vezes lento, pesado, imóvel, e em que o fogo, então, se mistura com a água, permitindo-lhes penetrar, com total consciência e total lucidez, no seu corpo de estado de ser. Todas as barreiras que haviam sido colocadas de forma necessária, para as sementes de estrelas, foram retiradas há algumas semanas, como lhes foi dito, e uma vez realizados a última reversão e o desdobramento do cubo metatrônico em vocês, vocês poderão penetrar nos espaços da graça. Vocês compreenderam, alguns seres humanos deverão aguardar o momento final. Mas a preparação que vocês fazem, para se aproximarem deste estado, é essencial, pois, quanto mais vocês forem para a paz, para a alegria, quanto mais vocês forem para a sua humildade, para a simplicidade, mais vocês irão se aproximar da unidade, da presença, mais vocês irão se aproximar, também, da graça. A graça é, de algum modo, uma comunhão total, inicialmente consigo mesmo, com si, uma comunhão total com o Sol e, enfim, uma comunhão total com o conjunto da consciência una e unificada deste mundo, como dos outros mundos. Aproximando-se disso, ou vivendo isso, o que restar da sua vida em meio a esta dimensão será completamente transformado e transcendido. O que restava de sombra será varrido, a depuração tornar-se-á total, contribuindo para estabelecê-los na transparência mais verdadeira, mais autêntica. Essa passagem é importante, porque é ela que irá imprimir, na sua nova carne ou nesta carne, o impulso do seu futuro fora deste tempo da matriz, durante a sua entrada no tempo da eternidade. Dessa maneira, o conjunto das estrelas, o conjunto dos anciãos, dos arcanjos, convidam-nos a desenvolverem de maneira cada vez mais intensa, a percepção da vibração, da consciência. As 12 portas foram abertas, como lhes disse o anjo Metatron, permitindo-lhes aceder a esta graça. A reunião da água e do fogo, o que é denominado águas do alto ou águas de baixo, vai se realizar em vocês, permitindo transcender literalmente o nível da consciência e necessariamente desta carne, os limites impostos pelas limitações deste mundo, os limites deste corpo. Vocês irão descobrir, então, o que é o Espírito. Vocês irão viver o Espírito, vocês irão viver a verdade, a unidade, a presença e além da presença, enfim, a graça total. Uma única experiência desta graça será suficiente para revolucionar o conjunto da sua vida, do seu ambiente. Mas, naquele momento, não vai mais existir em vocês qualquer questão, pois tudo irá se tornar evidência, uma evidência que alguns poderão até mesmo se perguntar como eles conseguiram viver sem isso, antes. Haverá, efetivamente, um antes e um depois, mesmo em meio a este mundo. É a isso que o conjunto das preparações que vocês fizeram, conduziu vocês. Vocês estão às portas disso. Esta última reversão os faz sair, definitivamente, com consciência, do aspecto separado e limitado da pessoa, da carne. Vocês não têm mais limite. Vocês se tornam o conjunto da criação, o conjunto das possibilidades, tudo isso ao mesmo tempo, tudo isso no mesmo espaço deste corpo, a fim de permitir-lhes dirigir-se para o corpo de estado de ser. Para isso, é claro, vários meios foram fornecidos a vocês, quer sejam associados a formas de yoga, a respirações, a cristais ou a ativação das estrelas, aos seus alinhamentos.
Tudo isso vai então, a um dado momento do seu percurso, interromper-se totalmente. Naquele momento, vocês irão saber que a sua consciência vive o inimaginável, o impensável, porque isso, obviamente, está além de qualquer pensamento, além de qualquer projeção, de qualquer desejo, pois vocês não podem sequer imaginar o que é a graça. Isso apenas pode ser vivenciado. Embora seja possível definir algumas características dos diferentes samadhi, o acesso à graça ou Mahasamadhi os coloca em algo além de qualquer referência, além de qualquer descrição, além de qualquer possibilidade de registro, pois isso está realmente além de qualquer limitação e isso não pode ser encerrado em qualquer definição. Portanto, neste estado, como eu vivenciei na minha vida, vocês estarão em fusão com a fonte, em fusão total com a luz, onde nada do que é limitado, quer seja ainda o seu próprio corpo, pode vir modificar este estado. É exatamente a isso que irá levar o momento preciso que vai ocorrer a um dado momento para toda a humanidade, chamado de 3 dias, de êxtase, de catalepsia, não importam os nomes, porém, naquele momento, vocês estarão às vezes neste corpo, mas vocês serão a totalidade dos corpos, a totalidade dos planetas, a totalidade dos sóis, vocês irão se tornar a graça. Pois o próprio princípio da criação, além da ilusão deste mundo, é a graça. Certamente, isso será sentido chegar e, aliás, alguns de vocês já percebem alguns efeitos, como em momentos em que o corpo não responde mais, como em momentos em que o corpo começa a formigar, a vibrar, como em momentos em que vocês não sabem mais o que vocês estão fazendo, o que vocês são, como em momentos em que tudo parece desacelerar. Efetivamente, isso não é graça, mas representa, de algum modo, as primícias desta graça. Naturalmente, naquele momento, a alegria, o samadhi, será estabelecido de forma permanente antes da instalação da graça. Mas efetivamente, os sintomas que vocês percebem, os pontos de vibração que vocês percebem, são as primícias que irão conduzi-los, de maneira inelutável, a viver isso. Obviamente, frente a isso, aqueles que não tiverem depurado bem a personalidade encontrar-se-ão confrontados com um medo enorme. O medo, justamente, da dissolução, da aniquilação da própria personalidade e do corpo. Contudo, muitas crianças, por exemplo, vão viver este estado de maneira totalmente natural e espontânea. Os seres humanos, os seus irmãos e as suas irmãs que apenas buscaram a realização da personalidade, quer seja no bem ou no mal, vão viver exatamente os mesmos tormentos da dissolução. Mas a graça, em última análise, irá se estabelecer em tudo. O desdobramento da luz sobre este mundo, como vocês observam, como vocês percebem, a partida das formas de vida da Terra corresponde a isso. Os sobressaltos da Terra, o conjunto de manifestações dos elementos sobre a Terra corresponde também à instalação disso. E isso irá se amplificar durante o período dos 40 dias que lhes deu o anjo Metatron, nos quais vocês entraram desde ontem. A cada dia irá se aproximar esta vibração, este estado, a cada dia, cada um de vocês a perceber-se-á de que se modifica, em si, uma série de vibrações, de que a consciência não funciona mais totalmente como antes, de que os desejos da personalidade apagam-se pouco a pouco, uns após os outros, permitindo à consciência descobrir-se, de algum modo, nua e pura, pronta para viver isso. Eu falo, é claro, para aqueles de vocês que despertaram a coroa radiante da cabeça ou o conjunto das coroas. Obviamente, muitos dos seus irmãos e das suas irmãs, dos nossos irmãos em espírito ainda estão dormindo. E não estão prontos, no momento, para compreender e para ver o que acontece sobre a Terra. Mas, vocês que estão despertos, têm sentido, é claro, as modificações da Terra, aqueles que estão à escuta do seu corpo, aqueles que estão à escuta da sua consciência ou que estão à escuta do que acontece sobre a Terra, sabendo pertinentemente o que se desenrola atualmente. Os animais domésticos, eles também observam, pois vocês vão ver nos seus olhos que, eles também, compreenderam. Tudo isso será desvendado gradativamente sobre esta terra como em vocês. Nós acompanhamos este movimento, como lhes disse Maria, porque nós nos aproximamos da sua dimensão.
O conjunto da frota mariana dirige-se doravante, em um ritmo que lhe é próprio, à sua dimensão, acompanhando assim o desdobramento da luz, em vocês e sobre a Terra. As modificações dos elementos tornar-se-ão cada vez mais sensíveis, os céus modificar-se-ão de maneira cada vez mais sensível. A um dado momento, as pessoas não poderão ignorar, sobre esta terra, o que está prestes a acontecer. Então, é claro, aqueles que resistirem vão instruir-se nas explicações totalmente irracionais, totalmente ilusórias, apontando a culpa do homem, apontando a culpa de certos sistemas sociais, econômicos, mas, eles também, estão estritamente sujeitos à luz. Aqueles que tiverem medo vão falar de complô, aqueles que tiverem medo vão falar de catástrofes, aqueles que tiverem medo vão falar de extinção da vida, quando é exatamente o inverso que está chegando, é a vida que se revela, em toda a sua graça. Mas obviamente, estando apenas sedentos dessa dualidade deste mundo, dos seus desejos, dos seus prazeres, eles vão tentar envolvê-los no medo, na rejeição, ou mesmo na própria negação do que vocês são. Lembrem-se de que através da alegria, da paz e da graça que irão se instalar, vocês terão todos os recursos, plenamente, para viver isso. Nada do exterior poderá vir alterá-los, nenhuma busca exterior será necessária, pois, naquele momento, a luz irá preenchê-los e nutri-los na totalidade, tanto no nível do corpo como no nível dos desejos, como no próprio nível das necessidades vitais, que serão satisfeitas pela luz e não mais pelo desejo da carne. Esta é uma realidade que vocês irão viver e que se instala de hoje em diante. Quanto melhor vocês acolherem a luz, quanto melhor vocês viverem o seu abandono à luz, quanto melhor, de algum modo, vocês acompanharem a água e o fogo que se revelam e que se unem, melhor vocês irão viver esta etapa de graça. É tempo agora para vocês, encarnados e despertos, ou em via de despertar, de viver os últimos atos necessários e impulsionados pela alma e pelo espírito, ou impulsionados pela luz diretamente, de aquecer ao que se apresenta à sua vida, quer sejam sincronias agradáveis ou extremamente desagradáveis, pois tudo é feito pela luz, a fim de conduzi-los à sua luz, sem exceção. Apenas aquele que se desvia da luz é que verá obstáculos intransponíveis ou negações da luz, o que não é absolutamente o caso. A luz, vários anciãos e mesmo as minhas irmãs lhes disseram, a luz é inteligência, e esta inteligência provê todas as necessidades, mesmo aqui na encarnação. A luz nutre realmente, pois quando vocês estiverem neste estado que se aproxima da graça, mais nada do exterior é necessário, mais nada do interior tampouco é necessário, porque vocês se tornaram o todo e a totalidade. É a isso que vocês serão levados, alguns gradativamente, outros mais brutalmente. O intervalo de 40 dias que lhes foi dado por Metatron é realmente este período, que não é mais a travessia do deserto, mas sim a travessia que os conduz à graça. Pois é durante este período que vocês irão adquirir as vibrações, a consciência que vai levá-los a viver a graça. As suas noites serão especiais, os seus dias o serão igualmente. Muitos elementos vão emergir, em vocês, quanto à compreensão das interações entre os humanos, entre os diferentes elementos da vida, levando-os a revelarem-se nesta graça particular da alquimia da água e do fogo. Lembrem-se sempre de que o que vocês vivem, o que se manifesta a vocês, tudo contribui para estabelecê-los na luz, absolutamente tudo. Há apenas a carne, o ego, a pessoa, que pode ali ver aborrecimentos, catástrofes, coisas terríveis, mas o desdobramento da luz jamais é terrível para aquele que espera a luz. Cabe a você situar-se. Como diria o comandante dos anciãos, cabe a você saber se seu ponto de vista é aquele da lagarta ou aquele da borboleta. Cabe a você saber se a sua consciência se dirige para a fragmentação ou para a unificação. Conectar o Alfa e o Ômega, pela revelação do anjo Metatron na sua presença, é certamente o impacto mais importante da luz em vocês, permitindo revelar esta graça. É então a vocês que cabe, diariamente, estar atentos ao que acontece em vocês, ao que acontece em suas vidas.
Não se esqueçam tampouco, durante este período, de não colocar limites e separações entre todas as formas de vida e si mesmos. Seja o que for que acontecer, não se esqueçam de agradecer, de algum modo, ou de render graças ao que vai se revelar, pois, mesmo se vocês não compreenderem os prós e os contras, em última análise, isso acontece para conduzi-los, integralmente, a esta graça. Nada há para rejeitar, há apenas escolhas para deixar-se colocar pela própria luz, a fim de realizar o que é para realizar agora, para encontrar o que vocês são, plenamente, no momento atual. Vocês então são convidados, vocês serão, cada vez mais, prontamente convidados pela luz para se estabelecerem na sua luz. A graça vai então se desvendar de maneira diferente para cada um de vocês, brutalmente, como eu disse, ou por toques sucessivos, não importa, vocês vão perceber de qualquer modo a ação, vocês vão perceber de qualquer modo o desvendamento, pelas vibrações, pelos sintomas, pelos sonhos, mas também pela própria consciência, que vai se modificar profundamente. Lembrem-se de que isso não é um esforço. Lembrem-se de que isso jamais deve ser uma vontade, lembrem-se de que jamais isso deve ser um desejo, mas bem mais este abandono à luz que permite a graça revelar-se em vocês. Isso necessita de deixar a luz trabalhar. Se alguma coisa desaparecer da sua vida, se alguém desaparecer da sua vida, seja o que for que vocês perderem ou que vocês ganharem, estejam certos de que é a luz que trabalha em vocês para a sua luz, além do bem e do mal. É esse o caminho para a unidade, onde a graça se revela e onde mais nada do que ocorre em sua vida pode ser concebido segundo um princípio de dualidade, de bem, de mal, de positivo, de negativo. A unidade apenas se estabelece se vocês mesmos forem para a unidade. Se vocês mesmos aceitarem, de algum modo, deixar aumentar a luz. A luz sempre vai saber muito melhor do que a personalidade o que é necessário para se estabelecerem, na totalidade. As zonas de sombra irão se esvaziar cada vez mais facilmente, desde que vocês as deixem esvaziar-se, desde que vocês não lhes deem qualquer crédito, qualquer facilidade para permanecerem. Quanto mais vocês aceitarem viver o abandono à luz e à vibração, ao som, também, mais vocês irão viver o fato de que tudo se torna fácil, de que tudo é facilitado e de que tudo se transforma, na alegria, sejam quais forem os acontecimentos que ocorrerem. Mesmo um evento afetando o corpo, seja ele qual for, tornar-se-á uma graça, mesmo a perda deste ou daquele tornar-se-á uma graça, desde que vocês aceitem isso, porque cada ser humano, doravante, vai ser, de alguma forma, impactado pelo desdobramento da luz, quer queiram ou não. Simplesmente, o ponto de vista que será adotado por cada ser humano vai determinar circunstâncias profundamente diferentes de aceitação ou de recusa da luz. O futuro, então, não será o mesmo, mesmo o conjunto da humanidade, como eu disse, vivendo um instante de graça. Vocês são convidados então, todos vocês, sem exceção, a aceitar a luz que se revela, quer vocês percebam ainda ou não, quer isso lhes pareça desumano ou terrível, lembrem-se de que isso é apenas o desdobramento da luz. Então, é claro, o olhar da personalidade poderá chamar isso de sofrimento, o olhar da personalidade, ainda uma vez, poderá chamar isso de destruição, mas absolutamente não é. A única coisa que se destrói é, de fato, a ilusão, deixando, naquele momento, aparecer a verdade. Cabe a vocês saber se desejam se tornar esta verdade, esta vida, percorrendo o alfa e o ômega, unindo-se na água e no fogo, vivendo o batismo do fogo e do Espírito. É a vocês que cabe deixar trabalhar o fogo e este batismo, ou dali se retirarem, sabendo que, em última análise, absolutamente ninguém poderá sair dali. Aí está o que é a preparação que está para ser vivida e que deve conduzi-los ao final de alguns prazos que já lhes foram dados. Aí estão as poucas palavras que as minhas irmãs me encarregaram de dar a vocês, permitindo revelar sempre mais o desenrolar do desdobramento da luz sobre esta terra. Se nós tivermos tempo e se vocês ainda tiverem perguntas, eu os escuto, se nos restar tempo. Pergunta: este estado da graça vem depois do estado de Turiya? Meu irmão, Turiya compreende este estado da graça.
Turiya leva à graça, isso é denominado o último estado de consciência. A finalidade de Turiya é a graça de que falo e que faz parte de Turiya. Pergunta: poderia expor com mais detalhes o triângulo do fogo? O triângulo do fogo está diretamente associado à reversão do ponto Al, alfa. Esse triângulo, que estava com a ponta para cima, chamado de triângulo prometeico ou luciferiano, com a sua reversão se tornou o triângulo do fogo primordial, aquele da verdade. Ele está sempre situado entre o ponto Al que reverteu e as estrelas denominadas atração e repulsão, contribuindo para estabelecer a conexão de Al com Al, finalizando, de algum modo, a lemniscata sagrada. Esse triângulo do fogo é aquele que reúne em vocês a água e o fogo. O triângulo da terra, situado atrás da cabeça, é constituído de Od, Ki, Rist e visão. O triângulo da água está situado à sua direita, na cabeça. A sua reunião reflete-se, efetivamente, por vibrações específicas percorrendo a cabeça e resultando nesta última passagem, descrita por Anael e por Metatron. É o basculamento e a reversão deste último triângulo do fogo que cria a alquimia entre a água e o fogo, que acontece, é claro, nesta terra. O ar é o motor. Os 4 elementos se fundem então no nível do 5º elemento denominado éter. É a isso que vocês são chamados. Outras palavras podem ser empregadas, mas elas serão apenas conceitos mentais, enquanto vocês não vivenciarem isso. Isso corresponde ao que foi chamado de eterização do planeta e de eterização do seu próprio corpo e da sua própria consciência. Eterização que se tornou possível pelo fogo liberado, substituindo então, de algum modo, o fogo prometeico, o fogo luciferiano da ilusão, pelo fogo do espírito e da verdade. Pergunta: não mais ter desejo de fazer, inclusive os protocolos, releva da ação da graça? Sim, na condição de uma das coroas radiantes ter sido despertada. Se não, isso seria chamado de preguiça. A diferença é essencial. O impulso para não fazer mais nada, depois de ter vivenciado uma das coroas radiantes é, efetivamente, um grande passo em direção à graça. É exatamente o que eu vivenciei na minha vida, onde eu podia passar períodos muito longos, posicionada no mesmo lugar, sem comer, sem beber, sem qualquer necessidade fisiológica, sem sequer ser capaz de me deslocar de onde eu estava. Pergunta: que diferença você vê entre abandonar-se à luz e abandonar-se à eternidade? Minha irmã, abandonar-se à eternidade é sair do efêmero. Esta saída do efêmero é, de qualquer modo, indispensável para penetrar na eternidade. Naquele momento, o abandono à luz ocorre mais facilmente, porque há um acesso à eternidade. As duas etapas são muito próximas. Em todo caso, o abandono à eternidade é aceitar deixar morrer tudo que é efêmero. Pergunta: se esses estados provocarem um relaxamento da cabeça, o que convém fazer? Meu irmão, a luz pode efetivamente fazer curvar a cabeça. Às vezes a luz provoca uma rigidez terrível, às vezes é exatamente o contrário, tornando-se assim como uma boneca de pano. Um como o outro devem ser respeitados. Pergunta: como reconhecer os períodos de dissolução? Minha irmã, é exatamente o que eu desenvolvi, referente aos momentos em que a saída da realidade comum acontece, onde mais nada existe, onde a memória se esvai, onde a atenção da vida comum desaparece. É o conjunto de sintomas que eu descrevi, permitindo ir para este estado que é proposto pela luz. Você vai ouvir de novo o que eu disse, isso corresponde exatamente à pergunta que você está fazendo. Não tem que reconhecer, porque isso não é o mental que vai reconhecer. Justamente, o mental não está mais aí, naqueles momentos. É um estado que se estabelece como uma evidência, onde o mental não pode mais, justamente, combater nem reconhecer seja o que for. Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos. Minhas muito queridas irmãs, meus muito queridos irmãos, que a graça inunde e preencha vocês. Eu estarei com vocês, dentro de alguns instantes, no seu espaço de alinhamento, NDR, das 19 às 19h30, hora francesa no relógio.
Lembrem-se de que durante esses alinhamentos, vocês têm apenas que fusionar a cabeça e o coração, de que não é mais necessário, exceto se vocês sentirem necessidade, de centrar-se sobre o tal ponto ou sobre tal vibração. Resta a vocês dissolver, e este espaço de alinhamento é, efetivamente, um momento privilegiado onde tudo isso é facilitado grandemente, pois vocês são vários reunidos em nome da luz e, nestes momentos, tudo é mais fácil. Eu lhes digo então até logo mais. Com todo o meu amor. Aos 3 dimensões, 3 de junho de 2011. Tradução para o português. Zuma Peixino. Mensagem atemporal.